Boa noite, meus amados amigos do meu coração. Nós estamos concluindo o estudo do capítulo 12, versículo 6 do Evangelho de Mateus, onde ele especificamente se refere à palavra que o Aloysio Elias, nesse caso não é Mateus, desculpa, gente. O Aloysio Elias, que é o nosso companheiro de Uberaba, que sempre nós acompanhamos, cujos estudos nós sempre acompanhamos, ele focaliza, fala em foco, eu lembrei daquele programa Foca em Mim, vocês já viram? Um programa cômico, e o rapaz fala assim, eu não assisto, só vi algumas passagens de propaganda. O rapaz fala que foca em mim agora. Aí eles jogam uma foca, um bonequinho de foca em cima dele. Pá. Mas ele sempre focaliza uma palavra, não é? E agora ele está focalizando a palavra templo. O versículo 6 do capítulo 12 é o seguinte: eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. Nós vamos assistir o finalzinho do vídeo e depois, sobrando tempo, que eu acredito que vai sobrar, nós vamos apresentar um pequeno resumo do que a gente viu nesse vídeo, principalmente focalizando, pontuando a palavra templo, como foi o significado do templo para os judeus, e, no final, o significado que nós temos essencial, o significado em essência, não apenas das coisas aparentes que sempre desaparecem, mas aquilo que elas simbolizam para nós. Tá ok, meus amados? Então, vamos lá botar o vídeo do nosso querido Aloysio Elias, para que a gente conclua o nosso estudo de hoje. Aí, ó, né, Dom João? Por que não? Eu tenho muitos companheiros protestantes católicos que acompanham o miudinho, que trocam ideia conosco. E tem muito espírita que não tolera um estudo do evangelho. Uma vez eu fiz uma viagem, viajando de carro, de uma cidade para outra, fazer palestra na outra cidade, a pessoa que foi comigo, ela falou assim, meu filho, uma pessoa mais velha, falou assim, meu filho, você vai falar sobre o quê? Eu falei assim, eu ia falar aquela mensagem nova era do evangelho, que é o espírito israelita, né? Assim, eu vou falar de Bíblia. Aí ela deu uma risada, não, falando sério, o que você vai falar de Bíblia? Você está falando sério? Eu falei assim, sim. Aí ela ficou séria, não conversou mais na viagem, chegamos na cidadezinha próxima, eu fiz a palestra, realmente, falei, fui lá no Velho Testamento, Novo Testamento, para chegar no Evangelho segundo o Espiritismo. Na volta, ela falou assim, meu filho, eu estava esperando que você estivesse brincando. Eu falei, mas a senhora achou ruim? Ela falou assim, mas, porque ela já foi evangélica, ela falou assim, eu saí do protestantismo e abandonei a Bíblia porque eu encontrei uma nova luz na obra de Kardec. Agora você quer que eu volte a estudar a Bíblia? Eu falei, meu Deus. Ela entende que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma Bíblia aperfeiçoada. Que Kardec melhorou o trabalho dos discípulos, então não devia ter comunicação de João Evangelista no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem de Erasto, nem de Paulo Apóstolo. São os mesmos autores. Se nós tivéssemos que parar a leitura e o estudo e a pesquisa da Bíblia, porque o Espiritismo chegou iluminando, né? Levantando o véu sobre os ensinos de Jesus, nós iríamos perder as nossas raízes, que as raízes do Evangelho de Jesus, né, e as raízes do Espiritismo estão na Bíblia.
Como nós temos visto nos nossos estudos, Jesus, na maioria das vezes que ele discute com alguém, no bom sentido de ensinar, né, que ele nunca discute brigando, ou se reporta algum ensinamento, ele lembra de algum ensinamento lá do Antigo Testamento e ainda diz o número do capítulo, do versículo e qual o livro em que esse ensinamento, essa frase, esse versículo que ele está comentando está contido, em qual livro. Então, ele sempre quis mostrar isso, que muitos ensinos dele, a gente já comentou aqui isso várias vezes, não é novidade, estão linkados, vinculados ao que foi levado lá atrás, até porque sempre é bom lembrar que tudo que está no Antigo Testamento, isso é bom que o Espiritismo traga para a gente, que é uma luz, tudo que está no Antigo Testamento, obviamente, é obra de Jesus. Quem foram os antigos profetas? Abraão, que é uma grande figura, né? O patriarca Abraão, que deu origem aos povos, né? Tanto judaicos quanto aos povos árabes. Tantos outros que ali estão contidos foram enviados de Jesus em missão. Jesus, como governador da terra, ele enviou esses espíritos em missão para abrirem os caminhos e chegar até onde ele pudesse encarnar e trazer a luz do seu evangelho, e depois inúmeros outros que foram reencarnando para também trazerem ensinamentos e completarem finalmente com o Espiritismo, completarem entre aspas, né? Porque nós sabemos que nada está completo, ainda há muito a desvendar, e como diz Kardec, a gente tem que ir atrás da ciência, né? Sempre buscando um equilíbrio entre a ciência e os ensinos religiosos, espirituais. Algum comentário mais, meus amores? Alguns que consideram que Moisés foi a justiça, Jesus foi o amor e o Espiritismo é a verdade. Bem lembrado. Jacu, você sempre lembra as coisas muito em cima, assim. Gosto muito. Então, vamos lá. Para a gente perceber o que é o sectarismo, o que é formar nichos, erguer cercas, muros, barreiras. Para muita gente do movimento espírita, diálogo interreligioso, ecumenismo, é você ir numa formatura falar de espiritismo para católico. Não é. Diálogo interreligioso é católicos, espíritas e protestantes irem numa formatura, todos falarem de Jesus. Não sei se vocês assistiram, me lembro se eu mandei para vocês, eu mando, às vezes esqueço. Um diálogo interreligioso de Aloísio, aquela nossa companheira que é madre, né, a Aila Pinheiro, e um outro amigo de ambos, que é pastor de uma igreja protestante. Eles realizaram uma palestra, um diálogo interreligioso, e cada um deu a sua opinião, sem entrar em disputa, sem entrar em contradição, sem um contradizer o outro. Foi muito legal, muito tranquilo, porque afinal eles falaram todos sobre a mesma coisa, sobre Jesus, sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão, etc, etc, que são leis universais, né? Não importa em qual crença a pessoa esteja, todas essas virtudes têm que ser comentadas, têm que fazer parte, porque, como diz Kardec, a melhor religião é aquela que modifica o homem, né? Aquela que faz bem ao coração, né? Exatamente, que faz a pessoa se sente bem, onde a pessoa se sente bem, onde se encontra. Não importa qual seja. Quem somos nós para julgar? Deus não vai julgar ninguém pela escolha religiosa que a pessoa fizer. O terreno em que todo mundo pisa, e pisa com harmonia. Que existem diferenças que não são possíveis de serem conciliadas? Sim. Mas existe também um terreno comum, que é a mensagem amorosa do Cristo. Né? Sim, a bênção, né? Oi, Sadena.
Maior que o templo. O Cristo é maior que o templo. Né? Ó, pra gente aí caminhando pro final. Livro Vinha de Luz. Lição 55. Eu vou ler o título da lição. Eu acho que nem vou ler a lição. O título da lição é Igreja Livre. Vinha de Luz. Não, vou ler um trechinho, sim. Ó. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Jerusalém é onde ficava o templo. Aí Paulo, ao dizer, tem uma Jerusalém de cima, e depois Santo Agostinho vai retomar isso, né? Com a noção de cidade de Deus, de cidade dos homens, né? A Jerusalém eterna e a Jerusalém dos homens. Então existe, então, um templo de cima, um templo dos céus e um templo da terra. Tem uma turma que imagina que existe mesmo um templo, um castelo, Jesus mora lá, num trono físico, né, Zadão? Lá depois das nuvens. Primeiro que isso é uma incoerência astronômica, porque o espaço não tem alto nem baixo, nem direita nem esquerda. Não é assim, Reinaldo? Não tem alto nem baixo. Esse de cima que Paulo está falando é o de cima lá do Calderaro, no livro No Mundo Maior, a casa mental. É o andar? É o de cima aqui. É aquela região da minha intimidade mais elevada. Lá existe uma Jerusalém, lá existe um templo íntimo. É lá. Assim como tem gente que me pergunta se tem uma fazenda chamada Morro Alto. Foi muitas. Joga no Google para você ver. Um montão. Não existe um Morro Alto, um Sion. Existe um Tabor íntimo dentro de cada um. E aí Emmanuel vai dizer que é lá que está a igreja livre. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo. Não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Entendeu, Sadão? Esfera estreita dos homens, aqui ó, cavalinho, né? Aqui ó, só enxerga aqui. E existe um templo verdadeiro divino. Lá, a visão se alarga. Tudo é possível se houver compreensão, amor, misericórdia. Tudo, não existem regras, dogmas, se houver compreensão, amor e misericórdia. Qual que é a regra do amor? Amar. A regra do amor é amar. É famosa a história de quando a ordem franciscana quis criar uma regra. Todas as ordens, né, tinha a regra beneditina, todas as ordens tinham uma regra. Era um conjunto de normas, de regras, que se quiser ser franciscano tem que seguir essas regras. Aí os franciscanos, a essa altura, já eram muitos, né? Procuraram Francisco já, né, doentinho, bem doentinho, não vou dizer velhinho, porque morreu novo, né? Chegaram para ele assim, a gente pode criar uma regra? Ele falou assim, pode. Aí criaram. Olha, Pai Francisco, criamos uma regra. Ele e eu deixei de ser franciscano. Ele abandonou a ordem. Quando criaram uma regra, ele deixou de ser. Quem foi o primeiro franciscano a deixar de ser franciscano? São Francisco. Em que momento? Quando se criou uma regra, uma norma. Quando se cria padrões, regras, normativas para comportamento que não seja um amor em si mesmo, você criou toda uma estrutura eclesiástica, de assembleia, com castas e hierarquias. E isso pode muito bem acontecer aqui no Mildinho. Por isso que eu obedeço a Juju mesmo, não ficar sem crer, né? O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Venenosas preocupações. Vamos ver, veneno é aquilo que entra e vai destruindo tudo.
Venenosas preocupações. Esse ventilador não está esquentando direito, nós temos que colocar um ar-condicionado aqui, porque não serve mais. Isso porque 10 anos atrás, nossa, que calor, estamos precisando de um ventilador aqui. O ventilador não serve, o calor é o mesmo, o ventilador não serve mais. Tem que pôr um ar-condicionado aqui. Né? Se aquilo começar a se tornar uma ideia fixa, tem que colocar o ar-condicionado, tem que colocar o ar-condicionado. E aí você começa a humilhar as pessoas, exigir das pessoas contribuição material, para que você coloque o ar-condicionado ali. Essa ideia foi uma ideia venenosa, te intoxicou. Aí o outro ficou chateado com você, porque você estava exigindo que se todo mundo contribuísse para a compra do ar-condicionado. O veneno foi passando de veia em veia. Quando você vê, está uma casa inteira sem calor, refrescada e bicudo, um com o outro. Por causa do ar-condicionado. É por isso que está lá no Evangelho. Se o teu ar-condicionado é motivo de escândalo, arranca-o. Olho, ar-condicionado, telhado, garagem. Tem centro espírita que os companheiros brigam por causa de vaga no estacionamento. Cabe 5 carros dentro do centro só. O resto tem que ficar de fora. Aí vão mais cedo para pegar a vaga lá de dentro, para não parar na rua. Aí chega lá, fulano começou a frequentar o centro esse ano, já está parando com o carro lá dentro. Se o teu carro é motivo de escândalo, vende ele, dá o dinheiro para os pobres. Se é motivo de escândalo. É isso que é bom ele falar, se é motivo de escândalo. Porque progresso, o dia que você pode comprar um ar refrigerado na casa espírita, compramos, né? Desde que isso não gere briga, gente. É uma questão de progresso, de você, da casa ter condições de dar esse bem-estar, né? Ar-condicionado, de proporcionar aos seus trabalhadores, aos seus frequentadores, um bem-estar. Obviamente que ele está falando em caso isso gere uma briga, seja um motivo de realmente escândalo, como ele está falando ali, de incompreensão. Não é? Mas fora isso, é super natural que, à medida que a casa consiga oferecer maior progresso, né? Maior conforto aos seus, sem esquecer, obviamente, o básico, que é a prática do amor, a prática da caridade, sem esquecer o básico, que é a fraternidade, a confraternização, que é muito importante, né? E agora a gente está sentindo isso com a pandemia, a falta de abraçar os companheiros, de rever, tão gostoso, né? Então é bom a gente atentar para isso. Caso esse problema se torne um motivo de contenda, de disputa, de briga, então aí a coisa já está começando a ficar preocupante. Fora isso, isso é o que eu penso. Não sei o que vocês acham. Exatamente isso. É isso mesmo. Tudo bem, Chiquinho? Concordo, Gisela. Boa noite, Concordo. Gisela. Tudo bom? Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, querido. Então vamos prosseguir aqui. Conforme for qualquer coisa, gente, vocês falam que quiser interromper. Benfeitores e servos excomungados. Minha avó me chamava de excomungado. E eu não entendia direito. Agora vamos entender? Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos. Se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Tem uma turma que vão ser excomungados. O que é a excomunhão dentro da estrutura da Igreja Católica? Expulsão. Você não é mais católico. E quem disse que não existe excomunhão no meio espírita? O sujeito foi médium, psicógrafo, psicografou anos, mensagens maravilhosas, de alto nível, entrou num processo complicado, começou a ter ideias estranhas, de repente se afastou do Evangelho, começou a ter uma vida equivocada, pronto.
Queimem as mensagens do médium fulano de tal. Porque ele agora está barbudo, e cabeludo, e desequilibrado. Não pode mais. O que o movimento espírita fez com esse sujeito? Agora, existe um processo, e é esse que o Emmanuel está citando aqui, que é o mais delicado. É quando o sujeito não entrou em desajuste. A excomunhão dele foi uma excomunhão fruto da inveja, do ciúme, da vaidade, das castas superiores do movimento espírita. Aí ele é um pária. Sabe o que o Emmanuel está dizendo? Meu filho, não liga para essas pedradas. Não liga se você é um excomungado. Desde que a sua consciência esteja tranquila. Se a sua consciência estiver em paz, e consciência em paz é: da minha boca nunca saiu nada, das minhas mãos nunca produziram nada que causasse sofrimento e degenerasse a vida do meu semelhante. Nunca. Essa consciência está em paz. Pronto. Ainda que você seja um excomungado. E para a gente ir finalizando, no livro Mãos Marcadas, lição 37, tua religião. Adriana, qual que é a tua religião? Djalma, qual que é a sua religião? Espírita. Priscila, qual a sua religião? Espírita. Se Jesus estivesse aqui e eu perguntasse para ele, o que ele ia responder? Mas tem muito espírita que acha que ele ia responder: eu sou espírita. Tem muito espírita que acha que Jesus ia dizer: eu sou espírita. Qual que era a religião de Kardec? Era, seu Adel. Tá vendo? Se você não se enquadra em algum nicho, em alguma gaveta, só pode ser ateu. Kardec nunca foi ateu antes de ser espírita. Ele era espírito. Uma vez conversando com o Haroldo, a gente estava começando a ficar assim, mais próximo da Ilha, né? Eu estava meio impressionado assim, de conversar com a Ilha. Freira católica, né? Aí eu brinquei assim, falei assim: Haroldo, como é que pode, né? A Ilha católica e assim, essa amizade dela com o movimento espírita. Ela é católica ou ela é espírita? Aí o Haroldo falou para mim assim: Luiz, sai dessa. A Ilha não é católica nem espírita, ela é espírito. Eu estou falando isso aqui, um abraço para ela, porque ela é colaboradora aqui, né? Sim, é uma freira católica, ela tem responsabilidades institucionais, mas antes disso, ela é um espírito. Sim, Kardec codificou a doutrina espírita, organizou um corpo doutrinário, mas ele é um espírito, sobretudo. E qual que é a religião do espírito? Qual que é? Por isso que a gente tem que estar pronto para amanhã, se precisar reencarnar numa família que frequente um templo muçulmano, um templo católico, a gente levar todos os valores que conquistamos no movimento espírita para o movimento islâmico. A ideia é essa. Até o momento, Sr. Adelmo, em que ninguém consiga se dizer mais coisa alguma. Eu não sei o que eu sou, né? A pessoa diz: eu não sei o que eu sou. Eu sei que eu amo a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Aí Emmanuel vem nessa lição e diz assim: tua religião, em muitas ocasiões perguntas se ela é realmente a melhor,
Não precisas, porém, de largar comparações. Faz o exame da própria fé. Perguntaram para o Dalai Lama, acho que foi na Indonésia, uma pergunta capciosa, para pôr ele numa situação difícil. Perguntaram para ele assim, um livro, inclusive, que você me deu há muitos anos atrás. Lembra aquele livro do Dalai Lama? Perguntaram para ele assim, Lama, qual que é a melhor religião? Esperando que ele fosse dizer que era o budismo. Tibetano ainda, né? Ou que ele dissesse o islamismo, na Indonésia. Enfim, puseram ele numa situação difícil. Qual que é a melhor religião? Ele respondeu, a que me faz melhor. Qual que é a melhor religião? A que nos faz melhor. Aí o Emmanuel fala assim, faz um exame da sua fé. Ele não fala assim, faz o exame da sua religião, que são coisas distintas. Fé é fidelidade a Deus. Examina seu grau de fidelidade a Deus. E você vai descobrir que não tem a ver especificamente com a sua religião de hoje, mas sim com todas as suas experiências religiosas no curso dos séculos, somadas, todas elas, e filtrado os enganos, o que foi qualidade adquirida é o que te faz melhor. E ele encerra assim, e se dúvidas te avassalam o pensamento em matéria de crença, e aí, eu sou o quê, hein? E conduta, preconceitos e tradições, entra no mundo de ti mesmo, volve ao teu templo interno, né? Aquela mensagem da Alta de Souza, né? Entra no mundo de ti mesmo e indaga da própria consciência qual teria sido, entre os homens, a religião de Jesus. Jesus ia na Páscoa, no templo, Jesus guardava o sábado, Jesus ia na sinagoga no sábado, usava o talit, comia pão ázimo. Jesus, ele passou pela circuncisão, ele fez o próprio bar mitzvah dele, foi sozinho no templo, os doutores da lei ficaram, quem que é esse menino, né? Ele apareceu sozinho, fez o bar mitzvah dele, Maria e José apareceu depois. Jesus seguiu todas as tradições do judaísmo, mas o Cristo, qual que é a religião dele? Você não pode falar historicamente que ele era espírita, porque o espiritismo surgiu no século XIX, Jesus passou pela terra 2000 anos atrás. Nem católico Jesus não era, nem protestante. Protestantismo tem 500 anos. Catolicismo tem 1800 anos, 1300 anos, 1700 anos. E aí, Jesus era o quê? Ele era um judeu. Mas ele desrespeitou tantas regras do judaísmo também. Então, o que Jesus era? O Messias prometido, governador espiritual do orbe, nosso guia e modelo, nosso paradigma de amor, de verdade e de fé. Até semana que vem, gente. Realmente. É isso, né? Realmente. Por isso que a gente tem que olhar muito para dentro da gente, até mesmo quando a gente é tentado a criticar outras religiões. Porque o que importa é o que vai dentro do seu coração. Exatamente. Com certeza. Então, não existe religião melhor do que a outra. Aquela que te faz melhor, essa é a boa para você. Isso aí é o que Kardec falava sempre, né? Que a religião melhor é aquela que faz melhor o homem. E nessa lição que ele estava, nessa fala do Aloysio aí, esse poema de Maria Dolores, não, de Alta de Souza. Alta de Souza, é. Volve ao teu templo interno abandonado,
a mais alta de todas as capelas. Eu tenho esse poema. Eu acho que você já falou esse poema, Egeu. Já. Eu tenho ele memorizado. Ele é muito bonito. Então, a gente agora vai fazer uma... Oh, que coisa. Agora sim. Vocês estão enxergando direitinho aí? Tá. A espírita cristã. Aham, isso aí. Eu vou fazer um pequeno resumo das partes principais. Infelizmente, eu sempre me enrolo com a visão aqui do pessoal do grupo. Eu não sei como fazer para a gente continuar vendo e poder enxergar o que está escrito atrás. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei como é que vocês... Até gostaria de perguntar. Como é que vocês enxergam? Porque, às vezes, quando eu fico tentando jogar para lá e para cá, né, essa faixa aqui, onde eu vejo as pessoas, e quando eu vou verificar a gravação, no lugar para onde eu mexi, para lá e para cá, fica preto, fica uma faixa preta. Não sei se vocês veem assim ou é só na hora que grava. Está preto mesmo. É, né? É, Faixa preta, hein? direita. Pois é, muito estranho isso. Bom, então, gente, eu só peguei algumas partes aqui que... Você está aparecendo e a voz também, mas tem a tarja preta embaixo de você. Pois é isso, eu vejo vocês, entendeu? É isso que eu queria saber. Estou te vendo e te escutando. Eu queria comentar depois com o Wendel, mas isso aí deixa para depois, porque eu estou vendo vocês, eu vejo vocês. E eu só vou perceber, só fui perceber isso quando eu comecei a assistir. Nós estamos te vendo também e te escutando. Os vídeos. Então, vamos lá, vamos passar para frente. Mateus, capítulo 12, versículo 6. Oi. Só um minuto. Clica no lado, na parte superior dessa faixa dos quadrinhos de onde estamos nós. Aí. Clica aí, Sim. arrasta para a direita. Arrasta para a direita. Vê se vai. Não, vai, mas aí fica a parte preta. Não fica? Isso. Não vai mais, não, do que isso? Não, vai, mas aí eu não vou ver vocês, ou vocês vão ver. Não, aí não vê mesmo, não. Não, Aí não só vi, não. foi até aqui. Daqui não vai mais. Já melhorou um pouco, pelo menos. Você está no PowerPoint? Tô. Diminui um pouco o PowerPoint que você consegue encaixá-lo aí. O negócio diminuir, como é que eu vou diminuir, gente? Eu Você só tem lá sei... os percentuais. Sim, mas eu não tenho acesso. Eu não estou tendo acesso a isso. Porque ela está no modo de apresentação hoje. No modo de apresentação não apareceu o botão lá. Olha, já apareceu. Não vai conseguir, não. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo nem ao menos sair daqui desse, diminuir, reduzir o... Ah, está aqui, finalizar a apresentação, não. Configurações de legendas, não. Opções de... Ampliar. Engraçado, tem ampliar, mas não tem reduzir. Que coisa boa. Tela. Escurecer a tela branca, mostrar a barra de ferramentas. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Mostrar a barra de ferramentas, mas não mostra como eu reduzo. Fala com o mago da mídia. Pois é, não sei se ele está vendo lá. Fala com a Beré, que a Beré te orienta aí rapidinho. Deus é mais. Próximo, último slide. Ver todos os slides. Espera aí. Eu te mandei o seu zap particular para você declamar para nós depois aí. Legal, hein? Engraçado isso, é legal.
Bom, gente, vamos lá, vamos embora. Mateus, capítulo 12, versículo 6, né? Só para repetir o que a gente já está estudando, que é um resumo do que a gente já viu. Eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. Templo era o símbolo. O que era para os judeus? Vocês podem interromper a hora que quiserem fazer algum comentário. Templo era o símbolo de conquistas e prosperidade política. Por isso que era importante. Não era apenas o lugar onde eles faziam os serviços religiosos, mas porque era um símbolo de conquista, de poder, né? Prosperidade política, e dados por Deus, porque Deus concedeu a eles esse poder, essa prosperidade. Essa era a intenção, né? O conhecimento, o sentimento dos judeus. E aí a gente vai ver o peso, o nível de importância sobre o sábado. Para os judeus, o sábado, isso só recordando que a gente já estudou. O sábado é o dia mais importante da semana. Mas o templo é maior, mais importante, mais valioso do que o sábado. O serviço do templo de Jerusalém tinha mais peso que as tradições do sábado. Por isso, aos sacerdotes, doutores da lei, é permitido trabalhar no sábado para honrarem as tradições do templo. Somente aqueles que tinham serviço no templo é que poderiam, normalmente, não trabalharem, realizarem suas funções no sábado, porque o templo era mais importante que o sábado. Mas o sábado era um dia mais importante da semana, tinha que ser sempre guardado e ninguém podia trabalhar. Eu, porém, vos digo que aqui está algo maior do que o templo. Jesus falando para os judeus, né? Que é o versículo que é o objetivo do nosso estudo dessa semana. Foi o objetivo, semana e sábado e semana passada. Então, eu coloquei um esqueminha aqui só para a gente recordar, só para a gente fixar mais. Jesus é o mais importante. Abaixo de Jesus estaria o templo, abaixo do templo, o sábado. E abaixo do sábado, outros dias da semana. Isso para aquela época, né? Fala. Eu estou dizendo isso para aquela época, né? Para aquela época. É o que eles achavam. Eu sempre me referindo ao pensamento dos judeus, o que eles achavam. Para os judeus... Era o que os judeus pensavam, né? Exatamente. Eu penso ainda, não sei, né? É isso que eu acho que sim, porque tem horas que os judeus eles não consideravam Jesus, que era o maior do que o templo. Ele que falou. Não. Eles consideravam que o templo era o maior, era o significado maior para eles. E acima do templo? O templo. Está aqui, ó. Acima do templo somente... Deus é ó concurso, né? Deus é muito maior. Mas acima do templo, o Messias anunciado, aguardado. O mais importante que o templo era o Messias. Por isso que Jesus... Só que eles não aceitaram Jesus como Messias, né? Ele falou isso para ver se eles reconheciam ele. Perfeito, Chacura, é isso mesmo. Sutilmente ele queria dizer, eu sou o Messias. Por isso sou maior que o templo e maior que o sábado. E aí, né, a gente concluiu aqui entre parênteses, maior que tudo e todos, claro, gente. Para eles não tinham a dimensão da grandeza de Jesus, né? Não tinham. E ele tentava, de todas as formas, mostrar, mas eles não conseguiam entender. O orgulho era tão grande que eles não conseguiam aceitar Jesus como sendo algo mais do que um visionário, né? Alguém que queria derrubá-los, que queria tirar Moisés da segurança em que eles achavam que Moisés estava. Então, para eles, Jesus era tudo de ruim, para poder derrubar as concepções religiosas que eles tinham, né? Todas aquelas regras, todas aquelas normas, tudo aquilo, Jesus veio realmente, e ele veio mesmo com esse propósito de derrubar
dogmas e mostrar que o único dogma é o dogma de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Né? O resto é resto. Eu estou para falar que nenhum templo é maior do que nenhum ser. Nenhum templo. Porque nós somos templo verdadeiro. Ele está dentro de nós. E se nós juntarmos em qualquer lugar, nós adoramos ao Pai, fazemos trabalhos. E nós estamos aqui, não estamos num templo, por exemplo. Estamos trabalhando, parece que não é um trabalho muito vultoso, grandioso, em favor de muitos necessitados, inclusive nós que também somos, cada um na sua medida. Mas, para mim, nenhum templo é mais importante que o ser humano. Porque o ser humano ele é um templo vivo. E eles juntos, com algumas cabeças juntos, formam um templo muito maior. Então, é uma edificação de pedra, que pode estar ali hoje, um problema qualquer, amanhã não está mais suspenso mais. Então, o ser, ele é muito valioso. Às vezes não põe em prática em momento e tal, mas uma hora vai vir colocar. Então, em termos de templo, eu valorizo mais as pessoas do que o templo. Você está certo, é isso mesmo, exatamente isso que Jesus queria o tempo todo dizer, né? Que ele diz, inclusive. É o templo de pedra e o templo nosso íntimo, né? Que é o nosso sacrário, né? Com certeza. É o templo interno, né? Poeticamente, o padre Germano, ele era muito bonito, ele dizia que o espaço, a Terra, né? Ele comentando sobre a Terra, que todo o ambiente externo era o templo de Deus. O altar eram as montanhas. Olha que coisa linda! O incenso, obviamente, as flores, né, que exalavam perfumes. E aí ele vai falando, é muito bonito o que ele fala. Eu acho muito lindo. Mas é isso, gente. O templo, evidentemente, a gente está comentando só, mas é bom sempre a gente frisar, né, que tudo isso é um conceito puramente humano, puramente ainda vinculado aos nossos dogmas, às nossas preferências materiais, né, nosso pensamento ainda voltado para as coisas que tenham grandeza física. E por isso que Jesus ficava o tempo todo, em todas as oportunidades, buscando trazer para todos aqueles que o rodeavam, ensinamentos que mostrassem que a essência do ser humano é maior do que o seu próprio corpo, né? E aí nós vamos voltar para aquela história que o Aloysio também se referiu, que eu fiz uma pesquisa, Karl Wachhomer, é assim que se escreve, Karl Wachhomer. Ainda lembrando, eu sempre coloco aí, eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. Então, Jesus está fazendo o Karl Wachhomer, quer dizer, aquilo que ele falou, né? Leve e pesado, né? Comparando o peso de duas que eles faziam no momento os judeus para comparar o peso da prata, do ouro, que eles comercializavam muito metal pesado. Então, a gente foi buscar, Jesus utilizou o método Karl Wachhomer. O significado literal é leve e pesado. O que pesa mais? O que é mais importante? Ele comparava um ensinamento, uma fala, um pensamento com outro similar, colocado numa outra situação, mas que podia ter o mesmo significado ou um significado diferente, mas que poderia ser comparado. E aí, o interessante que eu achei, essa figurinha aqui, que é do Rabino Eliu e Léo, e esse Eliu, né, que era Iléu e foi chamado de Eliu, porque Humberto de Campos preferiu usar a grafia Eliu, era um rabino muito respeitado antes de Jesus, ele viveu antes de Jesus, alguns anos antes de Jesus. E ele tinha as suas regras, as suas normas, o seu jugo, né, conforme a gente estudou.
e ele dizia coisas fantásticas. E ele foi que criou esse tipo de Calvin Homer, esse tipo de comparação entre os pensamentos, entre os ensinamentos, para que as pessoas pudessem avaliar o que era mais importante. Eu achei isso muito interessante a gente colocar aqui. É sempre um acréscimo, né, para o nosso conhecimento. O Haroldo fala que o Iléu foi o bisavô ou avô do Gamaliel. Gamaliel. Exatamente. E até hoje existem pensamentos religiosos dos judeus que seguem o método do Iléu, do Eliú, e outros que seguem de outros rabinos aí, cada um tem a sua preferência. Então, Calvin Homer é uma das regras de interpretação da Torá, do rabino Eliú, Iléu. Então, olha que interessante, se for verdadeiro, para um caso de menor importância, é verdadeiro para o caso mais importante. É a analogia do menor para o maior. Então, se vocês acham que o templo é mais importante, mais importante será o Messias. E isso que ele queria dizer, na realidade, e que não foi bem apreendido. Porque quando ele falou isso, os fariseus que queriam pegá-lo, entenderam, na realidade, eles entenderam, mas eles não aceitaram e quiseram pegá-lo. Mas é esse o sentido do que Jesus queria falar, é a questão do peso mesmo. Se vocês acham que isso é importante, algo maior também não tem importância? Seria com a mesma importância, né? E aí, a gente lembrando do templo, que foi o tema central do estudo do Aloysio Elias, a gente tem aqui o tabernáculo. Vocês receberam leram, chegaram a ler, mas também não tem pressa, aquelas regras para a construção do tabernáculo que Moisés recebeu do Senhor? Eu coloquei no grupo do Mildinha, do estudo de Evangelho. As regras que estão lá no Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 1 a 38, que eu disse que ia trazer aqui, mas eu achei que ia ficar muito cansativo ficar lendo aquilo, mas é interessante. Por curiosidade, vocês devem abrir, né, ver quais são as regras, que é muito interessante. Ele especifica cada item, cada coisa que tem que ser colocada no templo, no tabernáculo, né, que foram as instruções que ele passou. E essas instruções do tabernáculo, de como deveriam ser instalados o altar, como deveria ser construída a Arca da Aliança, como deveria ser construído o próprio tabernáculo, que é uma tenda, como vocês estão vendo aqui na nossa figura, né? Uma tenda gigante que era cercada, toda essa cerca que tinha instruções de como teria que ser. Ali no alto está saindo uma fumacinha, que era onde saiu o incenso, para poder louvar o Senhor. Do lado de fora também tinha um lugar para o pessoal, o povo, fazer as suas oferendas. Tudo isso tinha regras. A edificação do templo em Jerusalém é a exteriorização e concretização de um sentimento de espiritualidade muito tradicional, a tradição monoteísta mais antiga do mundo. Então, eles tinham que construir alguma coisa para demonstrar o agradecimento ao Senhor e mostrar que, como monoteístas, eles eram grandes, eram maiores do que os outros povos. A primeira forma de expressão de espiritualidade, a expressão arquitetônica dessa expressão de espiritualidade foi o tabernáculo, que é essa tenda grande aqui. Era desmontável e acompanhava a caminhada do povo hebreu, porque lembremos que o povo hebreu, quando Moisés recebeu essa instrução de como construir o tabernáculo, eles estavam ainda caminhando no deserto, ficaram 40 anos caminhando, não é? E, obviamente, não podiam construir um tabernáculo, uma tenda, um antecessor do templo, né? E deixar lá.
Então, eles montavam tudo aquilo, com todos aqueles detalhes, aquelas especificações, e o tempo que eles ficavam ali, não sei quanto tempo, não encontrei por enquanto essa referência, eles faziam todos aqueles serviços religiosos, os sacerdotes faziam, aqueles outros do povo iam lá também fazer suas oferendas, tudo direitinho. Quando eles iam sair, levantavam, desmontavam tudo, levavam tudo nos camelos, não sei, acho que era camelo que eles tinham, não sei. Levavam tudo com eles e montavam em outro lugar quando parassem, alguns dias, né, que montassem suas tendas para acampar. Então, era uma coisa meio que trabalhosa, né? Moisés recebe instruções muito específicas para a construção de uma tenda, que seria um lugar de adoração e de encontro pessoal com Deus. Aqui nós já vimos isso, é o Templo de Jerusalém, que foi construído esse templo aqui foi construído pelo rei Herodes. Esse templo foi construído, começou a Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças de 2 anos, porque queria pegar Jesus, evitando que Jesus se tornasse o rei dos judeus no seu lugar, né? Começou a construção em 19 a.C. e foi concluído, vejam bem, gente, como é que Deus vivia mandando recado para os judeus e eles não entendiam. A construção total do templo, o templo foi ter concluído antes, mas com todo o seu pátio externo e o muro externo, a conclusão foi em 63 depois de Cristo. Em 70 depois de Cristo ele foi destruído. Não chegou nem a uma década de existência. Assim, antes claro, eles realizavam, eu vou colocar aqui uma informação muito importante que eu tirei de uma enciclopédia que Chacur conhece, eu já levei. Quem participava conosco dos estudos conhece que eu levei essa enciclopédia para os nossos estudos presenciais. É a enciclopédia histórico-geográfica da Bíblia, né? Então, tem várias informações interessantíssimas, além de desenhos, né? Ela é muito ilustrada, a ilustração. Então, o atual Muro de Lamentações, lá de Jerusalém, é o muro ocidental que restou do templo. Como o templo está virado para cá, para nós, o muro ocidental seria esse aqui da esquerda, né? Que eu não sei se seria esse primeiro aqui, logo fora do templo, ou aquele lá onde existe um muro rodeando todo o pátio, que era onde o povão ficava, rodeando o pátio. Eu sei que era um muro de arrimo que restou, que é o muro, ou a parte externa, esquerda do templo, foi a única parte que restou. Herodes usou, olha que interessante, Herodes usou a mesma pedra branca empregada por Salomão no primeiro templo. Ele prometeu aos judeus, que os judeus não eram muito assim fãs dele, não. Ele abaixava muito a cabeça para o imperador de Roma. Ele seguia, ele fazia tudo para fazer a vontade do imperador de Roma. Então, ele, para poder dizer aos judeus que ele iria construir esse templo, que ele começou lá no 19 a.C., ele mostrou todo o projeto para mostrar aos judeus que ele ia construir mesmo. Mostrou o projeto todo, se falou sobre como ia ser a construção, e disse que ele ia usar a mesma pedra branca que Salomão empregou na construção do primeiro templo. E o serviço, olha que interessante isso, gente. O serviço do templo não poderia ser interrompido. Existia essa advertência do Senhor, né? Trazida através de Moisés, que não se poderia interromper o serviço do templo nunca. O que foi feito, então? Porque ele tinha que construir o templo, ele tinha que levantar as paredes, ele tinha que entrar com material de construção, como é que ele ia fazer? Ele mandou treinar 1000, aqui não dá para aparecer, mas 1000 sacerdotes que construíram a parte interna do templo. Ou seja, eles não interromperam os serviços do templo e, ao mesmo tempo, iam construindo. Olha que interessante isso, gente. Eu achei essa informação muito curiosa. Então, só para concluir aqui,
a gente lembrou que, eu vou botar tudo de uma vez, sobre o que a Luísa falou lá no finalzinho quase, sobre os símbolos espíritas materiais que a gente, normalmente espíritas, guardam, né? Que é a foto de Eurípides Barçanufo, que ele disse que a mãe dele tinha, né? Essa foto lá no quartinho de costura dela. A casa de Chico Xavier, tem a foto aqui de Chico, quando ainda morava na casa, a foto de Chico Xavier, a casa de Chico Xavier, que muita gente até hoje vai em excursão para conhecer, que hoje é um museu, lá em Uberaba. Também tem a casa dele lá em Pedro Leopoldo. O prédio histórico da FEB, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. Inclusive, Júlio uma vez foi, Jerusa foi com ele, até a mamãe foi, eles foram visitar a Avenida Passos, a antiga gráfica, onde funcionava inicialmente, antes de passar para Brasília, a gráfica da FEB. O Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Mansão do Caminho, em Salvador. Então, nós temos Chico, temos aqui esse prédio amarelo aqui, que é o antigo prédio da FEB. Aqui embaixo está a Mansão do Caminho, vista de dentro, tá, gente? Porque a entrada é aqui assim, você entra e desce, né? Beré conhece bem essa parte aí, do lado esquerdo aqui, isso aqui é o Centro Espírita, Caminho da Redenção. Essa parte aí é nova. É, né? Pois é. Então, só para que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, como a Luísa, só para concluir nosso estudo, falou a importância afetiva muito grande para os espíritas, são esses, alguns, né, desses monumentos que eu falei com vocês. Mas aí ele disse, que é para nossa reflexão, que nada disso ficará de pé. O retrato de Eurípides Barçanufo será destruído pelo tempo, as edificações se transformarão em ruínas, é tudo pedra, tudo perecível. O que é mais importante que tudo isso? O que é mais importante que tudo isso? É o significado espiritual do que está por trás de tudo. A casa de Chico apenas lembra a vivência de Chico, o exemplo de Chico do amor. A FEB lembra o trabalho dos primeiros, né, que construíram a FEB, Bezerra de Menezes, que construiu a Federação Espírita Brasileira, e que levou o Brasil, o trabalho de Ismael para todo o Brasil através da federação. A Mansão do Caminho, que é essa instituição maravilhosa, que abriga mais de 3.000 crianças, onde Divaldo, ainda encarnado entre nós, trouxe maravilhosos, e traz ainda maravilhosos serviços de assistência. Então, para nós, o que fica é isso. É o símbolo espiritual, a essência de que tudo aquilo representa. E é isso que nós temos que guardar para que não nos apeguemos à matéria, mas nos lembremos que nós somos, como vocês já disseram, que era como eu pretendia concluir, agora eu vou puxar de vocês, vou copiar de vocês, o templo vivo do amor, né, de Jesus, o templo, o espírito que vai crescer, que vai evoluir. O que está à nossa volta são instrumentos que nos servem para a evolução, inclusive o nosso próprio corpo. E aí eu queria as considerações finais de vocês, vocês querem falar alguma coisa? Eu gostaria de falar. Eu desconfio que o Moisés estava falando o que você disse pelas suas últimas palavras, e os judeus que conviviam ali transformaram aquilo em parte material, mas eu acho que ele estava se referindo à construção do templo interior, de não poder parar de construir, porque ele precisa de ser construído tijolo a tijolo dentro de nós mesmos. Ele falou de uma maneira simbólica, o pessoal não entendeu e partiu para a construção do templo externo. Isso aí. Provavelmente isso mesmo, Jacob, muito bom. Quem mais quer acrescentar mais alguma coisa? Nós já estamos na nossa hora aqui de encerramento. Se ninguém tem mais a acrescentar, nós vamos aqui fechar nosso estudo, agradecendo a todos. Não saiam daí. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Eu achei esse estudo um dos melhores não, todos eles são muito importantes, né? Mas um dos melhores que o Aloysio apresentou, muito bom. Não sei o que vocês acham. E vamos continuar, né? Aproveitando os estudos do nosso irmão, que nos tem possibilitado adentrar mais profundamente nessas pérolas, nesse tesouro inesgotável que é o Evangelho de Jesus, de informações, de bênçãos, de conhecimento,
que servem para o nosso crescimento. Ok, meus amores? Bom domingo para todo mundo. Beijo. Beijo. E a praça? Fiquem com Deus. Depois Eu a gente também. vai fazer isso. E a praça, Giselda?